Guerrilheiras e guerrilheiros, cá estamos numa aula muito importante. É verdade, eu sempre falo que tudo é importante, não é? Mas essa aula trata de uma diferença muito significativa. O DaVinci opera por meio de nodes, ou nós, enquanto outros softwares como o After Effects, por exemplo, opera por meio de layers ou camadas. Faz uma baita diferença no processo de correção de cor e nós precisamos conhecer isso antes de nos aventurarmos nessa prestação de serviço. As camadas são mais familiares à maioria das pessoas que trabalham com design e audiovisual, porque é como o Photoshop, o Premiere e quase tudo do pacote Adobe funcionam. Você atinge os seus resultados colocando camada sobre camada, sendo que o que está em cima prevalece sobre o que está embaixo por meio de sobreposição. Como se fosse uma parede em que você tem os tijolos, depois o revestimento e por fim o papel de parede, por exemplo. Simples assim. Quando falamos de nós, temos não só os 4 tipos oferecidos pelo DaVinci, dos quais vamos falar mais adiante, como também dispomos da possibilidade de criar ramificações, que endereçam ajustes por diferentes caminhos, até mesmo bypassando outros nós pelo caminho. Aqui eu sei que pode ser um ponto de virada drástico para muitos de vocês, então vamos com calma, nos aproximando aos poucos. Vamos começar pelo tipo mais simples de nó, chamado de serial. O nó serial é o que mais se aproxima daquilo que já fazemos nos outros softwares, porque os ajustes do nó 2 vão estar à frente do nó de número 1. Vejam, acrescento verde no primeiro e tiro no segundo. Tudo volta ao que era antes. Indo dos mais simples aos mais complexos, temos em segundo lugar o nó exterior, que funciona assim: qualquer seleção que eu fizer na minha imagem no nó A pode ser invertida no nó B por meio do nó exterior. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu quero fazer ajustes somente na região central da minha imagem, onde está a minha personagem principal. Para isso, vou criar uma máscara na aba Janelas dos meus parâmetros. Seleciono a caneta e traço a minha máscara. Percebam que o próprio DaVinci, lá nos meus thumbnails, pinta de cinza a área da minha imagem que está excluída da máscara, ou seja, que não será afetada pelos meus ajustes. Vamos aplicar um ajuste bem medonho só para ficar nítida a região que eu estou afetando. Agora, se eu quiser afetar exatamente a região que está fora da minha máscara, recorro ao nó exterior. Clico sobre o primeiro nó da máscara 1, adiciono o nó exterior, que gera uma máscara B. Vejam como o nó criado é exatamente o inverso do anterior. A área pintada de cinza é aquela que está fora daquela que foi selecionada anteriormente. Qualquer ajuste feito nesse segundo nó só vai agir nessa parte externa. Beleza, Eloy, entendi como funciona, agora preciso entender como isso pode ser útil no dia a dia. Vejamos então uma seleção mais requintada. Vamos selecionar num primeiro nó somente as áreas de luz muito intensa. Eu consigo fazer isso por meio do qualificador HSL, Hue, Saturation and Luminance. No português, matiz, saturação e luminância. Primeiro desabilito a matiz e a saturação e vamos trabalhar somente com a luminância, selecionando o que houver na parte mais clara da imagem. Para visualizar aquilo que estiver sendo selecionado, clico em Realce no monitor de referência. Vou suavizar essa seleção, porque não quero que as modificações sejam perceptíveis ao espectador, e pronto, temos nossa seleção, aquilo que há de mais intenso de luz dentro da minha imagem. Que tipo de ajuste eu poderia querer fazer aqui? Bom, primeiro vamos recuperar um pouco das informações, diminuindo a intensidade luminosa. Depois, vamos aplicar um pouco mais de laranja-vermelho, simulando a luz de um entardecer já bem avançado.
Agora, vamos criar um nó exterior e, como você pode ver, trabalhar com o restante da minha imagem, as médias e baixas luzes. Vamos diminuir a intensidade do meu gama e pedestal, as médias e baixas luzes respectivamente, fazendo parecer que a luz interna estava apagada. Olha que efeito bacana! Viu só? As aplicações são inúmeras. O importante aqui é entender a lógica da ferramenta. O que for selecionado no nó A pode ser invertido por meio do nó exterior. Agora, vamos aos nós mais complicadinhos. Comecemos pelo nó camada. Imaginemos um casal de noivos decorando a sua futura casa. Eles têm lá uma parede de tijolos, como essa daqui, e estão discutindo como é que eles vão pintá-la. A mulher acha que a parede deve ser amarela. O homem diz que tem que ser verde. O nó camada trabalha na lógica dos layers do After Effects e do Photoshop. Aqui no DaVinci é a mesma coisa, só que você precisa olhar nas conexões, não somente na posição dos nós. Quem é que vai ter mais voz nessa história? O homem ou a mulher? E num nó paralelo? Bem, num nó paralelo como esse, em que temos somente dois nós ligados a um mixer, cada um vai contribuir com 50% da composição final. Por exemplo, imagine que o homem quer uma parede preta e branca sem cor nenhuma. Na minha saturação, que tem por padrão o valor de 50, colocarei 0. A mulher, por sua vez, quer muita cor, muita saturação. Vou colocar, portanto, 100. A resultante disso tudo, qual é? A imagem do jeito que era antes. Porque, como se fosse um cabo de guerra, cada um puxou para um lado com a mesma intensidade, de forma que o centro da corda permaneceu no mesmo lugar. Cada nó, portanto, contribui com 50% dos ajustes que nele forem feitos. Vejamos um outro exemplo, mas agora com 3 nós. Como sabemos, nossas imagens digitais são registradas no padrão RGB, ou seja, cada um desses canais contribui com 33% da imagem final. O nosso primeiro nó, que é serial, vai ser preto, que representa a ausência de luz ou cor. E nos nossos 3 nós paralelos, vamos preencher com as cores vermelho, verde e azul. O que vai rolar? O resultado que nós já prevíamos, branco. Vamos testar uma outra cor? Um verde oliva, por exemplo, tem R120, G134, B107. Se eu colocar esses 3 parâmetros em cada um dos meus nós paralelos, vai funcionar? Sim, funciona. Mas agora, gente, vem a questão de $1 milhão. Como é que eu utilizo isso na prática? Bem, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Imaginem que precisamos fazer o color grading dessa cena para um filme de ação, simulando um fim de tarde com aspecto bem dramático. Primeira coisa que eu sempre faço, escolho o meu melhor frame, ou seja, aquele que tem os elementos mais importantes do meu plano na sua melhor pose. Nesse caso, é o meu soldado protagonista com seu rosto totalmente aparente. Como ainda vamos falar de contraste, balanço de branco e outros ajustes preliminares, vou pular essa etapa para mostrar para vocês já o resultado desse processo. Ainda daria para refinar bem esse tratamento, mas para o nosso propósito didático aqui, tá ótimo. É um tratamento que tem um pequeno erro proposital que vai ajudar a gente nessa aplicação prática do que nós estamos aprendendo aqui, os nós em camada e paralelo. Para conseguirmos ter melhor visão dos nossos nós em camada e paralelo, vou criar um nó composto desse tratamento todo. O nó composto é só um agrupamento de nós, nada mais. Agora, podemos voltar à nossa imagem original para verificarmos os tons de pele como estavam antes. Percebam que estavam exatamente sobre a linha de referência? Pois bem, e quando aplicamos o nosso tratamento de cor, o que ocorre? Eles ficam azulados, bem fora da linha. Ah, Eloy, mas é um filme de ação, é noite, não sei o quê.
Pois é, só que se você observar atentamente o color grading dos filmes que você assiste no cinema, vai perceber que, apesar de muitas camadas de manipulação, os tons de pele costumam ser respeitados. E por que isso? Porque é uma das coisas que nós, seres humanos, temos de mais familiar e causa um estranhamento significativo quando vemos algo muito fora do padrão. Quer ver só? Dá uma olhada nessa cena do John Wick 3. Vamos ver no nosso Vectorscope onde é que está a pele dele? Viu só? Por isso que, voltando ao nosso soldado, esse tratamento de cor ficou interessante, mas acabou alterando demasiadamente a pele do nosso personagem. Esse é o erro proposital que eu mencionei antes. Nessas horas, podemos recorrer ao nó em camada para separar esses tons do restante da composição. Crio então meu Layer Node e, como já esperávamos, sobrepõe completamente a camada do tratamento. Vou então selecionar a pele do meu soldado para que somente ela apareça acima do restante. Faço isso com o qualificador e também com o auxílio de uma máscara. Beleza, recuperei, mas ainda ficou um pouco deslocado do restante. Por mais que eu faça ajustes adicionais, convenhamos, ainda não parece que o rosto faz parte da cena. E isso é normal, tá? Nem sempre fica perfeito. Vai dizer que quando o Bruce abre o capacete da Hulkbuster lá em Wakanda, você conseguiu acreditar que aquela cabeça estava dentro da armadura realmente? Isso ocorre porque a mescla não está perfeita. Mas, como nós sabemos, o nó paralelo tem justamente por característica mesclar as camadas. Vamos tentar então? Primeiro, vamos alterar o misturador para nó paralelo e nada acontece. Por que nada acontece? Porque lembrem, o nó paralelo, diferente do nó em camadas, ele mistura ajustes. E aqui eu não tenho nenhum ajuste, tenho somente uma seleção. Vou precisar então mexer em alguns parâmetros e, para isso, escolho fazer isso através das curvas. Seleciono a curva do azul e vou subtrair um bom tanto aqui. E tá legal, chegamos a um bom resultado. Resta agora comparar as duas versões. Nesse caso, acho que o paralelo saiu ganhando. Não quer dizer que vai ser sempre assim. Importante aqui é você entender bem como funcionam e considerar a aplicação deles no dia a dia do seu trabalho. Ufa, vencemos mais essa aula. E que aula, hein? São tantas possibilidades que eu não canso de me surpreender com tudo que o DaVinci tem a oferecer. Eu só sei de uma coisa. Colocando isso tudo em prática, não tem como as suas produções não saltarem de qualidade. Podem ter certeza disso. Eu vou ali tomar uma água, um café, porque essa aula foi bem cansativa e sugiro que você faça o mesmo. Descanse um pouco, absorva o que foi falado, brinque com as imagens que você tiver por aí e depois nos encontramos na próxima aula. Até já!